Más bien, gracias a ti. Decía primero darte las gracias, Luis, por estar compartiendo con nosotros experiencia, conocimiento, carisma, amistad. ¿Va? Eh, es una alianza que nace de una necesidad que hemos visto después de 10 años de estar trabajando con coaches desde diferentes roles, desde la ICF, desde Gestar, mm, en diferentes espacios y entender que los coaches necesitamos ir avanzando en dos campos en simultáneo. Uno, desarrollándonos profesionalmente, Sim, cada día ganando más confianza y rompiendo creencias. Y vamos a hablar mucho en Coaching 5.0 de creencias, porque parte de lo que nos frustra es pretender tener éxito con las creencias de siempre y el trabajo termina siendo transformar creencias, un trabajo profundo con nosotros mismos. Y el otro tiene que ver con el expertise de Luis, de cómo nos hacemos visibles, no de vender, porque vender es una parte muy chiquitica de la parte comercial, sino cómo salgo yo al mundo, cómo me hago visible con confianza, y en el camino atraigo gente que me compra, que sintoniza con lo que yo quiero, eh, y nos vamos acompañando juntos. Eso es, en mis palabras, lo que es 5.0. Es una transformación desde dos lugares y en simultáneo. Confianza y visibilidad, parte comercial, parte eh, de prosperidad, si se quiere. Prosperidad y profesionalismo a la par. Eso es Coaching 5.0. Y hoy va Luis a traernos algo de esa parte de prosperidad, de romper toda una cantidad de juicios, de paradigmas que tenemos con esto de ser prósperos. Eh, Vuelvo y te digo, va más allá de las ventas. No, creo que el primer mensaje al inicio de esta charla es que no vamos a hablar, aunque el título está relacionado con ventas, pero va más allá, va más isso. profundo, es entender lugares, entender quiénes estamos siendo frente a, es coger un poquito más de conciencia. Luis, gracias por estar con nosotros, gracias por Graças a Deus. compartir experiencias. Y Luis y Julia Flores, Millu Flores. ¿Ah? Isso. Porque esa es la dupla, Essa é a dupla. la dupla. Essa é a dupla. Pois, Gustavo, graças. Aqui queria dar a bem-vinda a Laura também. Buenas noites, Laura. De Costa Rica. Que chévere. Buenas noches, gracias. Y de Boa Costa Rica. noite. Sim, Daniel também, buenas noites. Vi que llegou aí. Buenas noites, Daniel. Como estás? Hola, buenas noches. Que gusto. ¿Dónde hablas? ¿De dónde hablas, mi De querido? Colombia, Luis, Ah, ok, perfecto. ¿De dónde exactamente? ¿De de la Bogotá, nevera? Ah, de de la la nevera. nevera. Listo. Chicos, queria então dar a bem-vinda outra vez. Decir então para dizer que sim, que outra pessoa que temos que agradecer muito, essa pessoa que está em frente a mim, Ju Flores, minha sócia, nossa sócia, sócia também de Gustavo, pero é minha esposa. É nossa sócia, é, e me ha apoiado e me apoia muito nesse processo para alguns eventos, sendo que Ruli também tem um trabalho maravilhoso enfocado em bem-estar e produtividade. Eu quisera, antes de elevar a energia desde um ponto de vista vocal, porque mira que interessante. Gustavo Cárdenas habla com um tono mais aveludado, certo? Mais tranquilo. Isso também tem que ver com ventas, Gus. Gustavo e eu estamos tendo, chicos, quero que vocês sepam que isso o que estamos fazendo para vocês hoje tem um conteúdo de valor, por quê? Porque Gustavo está vivendo na pele isso. E com muita humildade. Nunca vi Mira, quando eu conheci a Gustavo e Gustavo, o que vem compartilhando, ha sido, Gustavo, algo que vem fortalecendo também nossa relação. Gustavo vem vivendo na pele alguns desbloqueios das ventas. Assim como eu he tenido a oportunidade de ajudar a muitas pessoas. Sabe por quê, chicos? Porque ventas não têm limites. Ventas não têm limites. E vender tem um conceito, às vezes, um pouco deturpado. Para quem não sabe,
Para quem não me conhece, me apresento rapidamente aqui para vocês. Eu sou um brasileiro, pero casi colombiano, vivo em Colômbia há 10 anos. Cheguei acá em 2015. He tenido a oportunidade de abrir uma empresa em quase que todos os países da Latinoamérica, incluindo a México também, onde viajava muito, hasta Argentina, e também haciendo charlas por todos os países, principalmente enfocados em temas de liderazgo consciente, vendas humanizadas e experiência do cliente. E imaginem que em toda essa experiência, principalmente enfocada na área de vendas, eu também descoberto que eu tinha bloqueios. E eu descobri uma chave. E eu espero que em uma hora, ou menos que isso, vocês consigam, através desses 50 minutos, chicos, ter um desbloqueio. E vocês podem prosperar. Eu creio que é para isso que vinimos acá. Chego acá em Colômbia, em 2015, feliz, hoje casado com Juli, sou padre de 4 filhos, sócio fundador de On Life Academy, escritor de 2 livros, dentre eles um livro que foi best-seller em 11 categorias, e agora também um novo livro que já estamos já concluindo lá, passando para a segunda edição, que se chama El Samurai de las Ventas Humanizadas, donde justamente ensino a las pessoas em como vender. Só que, chicos, antes de seguir adelante, eu quisera dizer-lhes que o secreto de las ventas não está afuera, está dentro. E com muito carinho, eu queria pedir a vocês que neste momento, neste tono de conversação de Gustavo, porque eu estou seguindo a frequência de Gustavo nesse momento, eu quisera pedir a vocês, se possível, se não podem cerrar os olhos, se podem cerrar os olhos melhor, solamente pedir a vocês para que parem um pouco nesse momento. Tudo o que estão fazendo, respirem profundamente e solta. E nesse silêncio absoluto, solamente escutando minha voz, anclem uma única intenção nesse espaço. Uma única intenção. Intentem sair de todos os ruídos e conectem com uma única intenção. Pergunta a si mesmo, qual é minha intenção acá? Que verdadeiramente eu desejo quando eu vi esse título de Mitos e Verdades de las Ventas? Respirando profundamente, abrindo os olhos e abrindo uma sorrisa. Buenas noites a todos. Que felicidade. Agora, chicos, dizer a vocês que se tu eres coach e tu sabes ajudar, a pergunta é: será que tu sabes ajudar a ti mesmo a viver de lo que haces? É coisa difícil, porque quando hablamos de ventas para muitos, é muito difícil vender a uno mesmo. Agora, quando eu trabalhava como executivo, uau, era fácil. Chicos, por que será que é mais fácil vender para uma empresa quando não é para nós outros? Quem aqui lhe gostaria compartilhar? Quem aqui já teve a oportunidade de vender algo para alguém, não? E que não seja seu trabalho, que ha trabalhado de pronto com a empresa, foi executivo comercial, foi diretivo, não importa. E pergunto a vocês que han tenido essa oportunidade: há diferença entre vender a uno mesmo e vender a uma empresa que tu trabalha? Estou a ouvidos aí, quero escutar a vocês. Quem poderia dizer aqui? Pode ser um de cada vez aqui, Andréa, Nicolás. Que creem? Pues Ok. es que es lógico, mi querido Luis, porque pues es decir, sí, obviamente, yo trabajo bajo, digámoslo así, mejor dicho, me cobija una empresa multinacional que se llama EXP Realty. Ok, hasta ahí todo maravilloso, con todas las ayudas contables, legales, bla, bla, bla. Listo. ¿Y el vendedor qué? ¿Quién, ese Nicolás Paredes qué? ¿Ese loco qué? O sea, es el que está contactando a la persona y la persona está relacionando primeramente con Nicolás. Primeramente con Nicolás. Y porque ya lo de EXP, todo eso es añadidura después. Pero primeramente Nicolás, y es Nicolás el que está ahí.
Ok, pero Nico, te pregunto, hermano, la pregunta específicamente, y me gusta, entiendo lo que tú has dicho, porque de verdad la conexión primeramente con la persona, pero ¿por qué es tan difícil para algunas personas, por tanto, vender a sí mismo y para otras es más fácil vender a una empresa? Vamos a escuchar aquí a Gustavo Cárdenas. ¿Por qué crees, Gus? Lo que yo he visto en experiencia propia y conversando con coaches, yo creo que lo resumo en una palabra y es compromiso. Cuando yo trabajo para alguien y vendo para alguien, el compromiso es de la empresa. Si el producto sale mal, es un problema de la empresa, es un problema de otros, no estoy tan directamente relacionado. Cuando yo salgo a venderme a mí mismo, ya el compromiso es mío con esa persona que está Ay, ¿qué tal? si sale mal algo, soy yo. No tengo Ya. escudos, no hay intermediarios. Si algo no funciona, soy yo. No hay muletas, no hay silla de ruedas. El compromiso es mío, no hay un tercero a quien echarle la culpa. Ah, muito bem, Gus. Vamos escutar aqui a Luz. Mira, tu já colocaste alguns pontos que são huellas aí desse processo. Luz, e para ti? Mira, y le sumo a ese compromiso el que hay un producto, cuando tú estás respaldado por eso y cuando se trata de ti, entonces hay que crear, ¿y cuáles son las características de ese producto? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo lo llamo? ¿Cómo lo describo? Y creo que ahí hay Isso. algo importante. Esse é o caminho. Mira duas coisas que vocês disseram. Luz, tu dijiste algo muito importante, que é qual é esse produto que sou eu? Primeira coisa é essa. Que produto é este que eu estou vendendo? Só que recuerda de uma coisa, tu sabes em tu cama, quando tu te vas a tu colchón, de tus imperfeições, de tus vulnerabilidades. Como tu vas a vender a um produto com vulnerabilidades? É complexo isso, porque tu sabes quem eres tu. Tu podes contar qualquer coisa em Instagram, pero tu sabes quem eres tu. Então, primeiro, esse ponto. Se eu quero ajudar a mim mesmo a viver como um coach, eu tenho que construir dentro de mim algo verdadeiro para que esse algo verdadeiro nosotros no nos comprometemos com nós outros mesmos. Queremos sempre nos comprometer com outras pessoas e por vezes nós outros nos quedamos em segundo plano. Em que sentido? El hecho de vivir, de trabalhar como coach e vender a si mesmo, tu corre el riesgo de falhar. E tu tienes medo de falhar. E tudo isso acaba desencadenando uma série de bloqueios, que é o que vamos falar hoje. Um dos temas mais importantes de um profissional, principalmente um profissional como um coach, necessita reconhecer em si um produto de valor para que o outro reconheça, e todos lo sabemos. E quero mostrar aqui a vocês essa pequena imagem. Esta imagem aqui é um árvore. Vocês reconhecem esse árvore? Que árvore é? Quem conhece árvore? Araguaney. Ah, sim, Dalia, não sabia. Então, você já me ajudaste. Sí, porque ese es el árbol nacional en Venezuela. Ai, que chévere, ¿ves, Dalia? Entonces, mira, ¿cuál es la misión de un árbol, Dalia? ¿Cuál es la misión? Bueno, eso depende. Para mí, embellecer. Ok, embellecer, dar oxígeno, También. ser casita para los pájaros, para ser Ujú. para las canasticas. Mira que lindo. Para poder, bueno, tantas coisas bonitas. Agora quero perguntar a outra coisa, então. E este poste que está aqui? Qual é a missão de um poste? Suministrar energía, servir Suministrar. de punto para el suministro de energía. Interessante, para sostener os cables, para suministrar a energia. Muito bem. Será que as duas coisas entre nós outros, entre lo que sou e lo que hago, estão tão separadas assim, ao ponto de não ser um produto completo? Porque quando nós outros hablamos de vender, parece que nosso corpo é uma coisa e nossa cabeça é outra. Por que muitas vezes nos dá medo de chamar a clientes? Ou medos disfarçados de, não, eu não vou chamar porque senão vou aparecer em vazio.
Oh, não, eu vou não chamar porque, não, me parece que o cliente não está interessado, quando, em verdade, tu mesmo está saboteando o processo. Como nós outros, será que efetivamente nós outros estamos separados entre a cabeça e corpo? Mirem essa foto. Estamos falando exatamente do mesmo ser humano. O mesmo ser humano que vende é o mesmo ser humano que é. E uma das partes principais de um profissional de coach é fazer essa integração das vendas. É improvável, não te vou dizer que é impossível, mas é improvável que tu prospere como coach se tu não cria um amor e uma intimidade às vendas. Não estou dizendo, sim, eu aceito. Não, estou dizendo em romper definitivamente todos os juízos e todas as barreiras que te impedem viver em sintonia com as ventas. Se isso não acontece, sempre vão surgir algumas cositas que vão chegar para ti e dizer que tu não puedes. Ok? Se ventas foram uma persona, vamos imaginar acá. Se ventas foram uma persona, eu quiser escutar aqui a 2 pessoas, por favor, que quisera muito, pido a vocês que sejam muito participativos para que vocês possam aproveitar esse conteúdo. Que características tinha ella? Vamos a ver, chicos. Que características tendria acá? Imagina que fosse uma persona. Pode escrever ¿Puedo? si quiere. Puede hablar, por favor, Marcela, gracias. Andrea, yo. Para Andrea. mí, si fuera una persona a la venta, tiene que ser atractiva. E que é atrativo, Andrea? Dê umas palavras. Me tiene que llamar la atención, tiene que tener Interessante. como algo que me atrae, como una luz propia, no sé. Uma luz própria. Dá-me mais, dá-me mais. Que é esta luz própria? Dá-me mais. Imagina tu estás vendo essa Eh, pessoa em frente a ti. mm, Em que me- sentido? tiene que ser confiable, tiene que, o sea, si yo me lo imagino como una persona a la venta, me tiene que atrapar la venta. Siento que tiene que tener esas características así de brillo, de carisma, de atraer, de mostrarme algo que a mí me Ok, genere como seguridad, por eso hablo por ahí de la confiabilidad. ok, perfeito. Está muito bem. Mira, aqui escreveu Dalia também, Andréa, empatia, saber escuchar. Pedro, aqui meu hijo que está aqui, graças, hijo. Comunicativo. Mira, Luz colocou sonrisa, mirada direta. Que lindo. Miren la cara, mira la foto de Luz, mira quando Luz está hablando. Miren se não tem que ver com isso que ela escreveu. Dali escreveu saber fazer perguntas, interesse genuíno en el outro. Marcela, queremos escucharte. Sí, yo creo que complementando un poquito de lo que decía es como ofrecer algo especial, único, diferente, ¿no? Como que tener lo que decían de la luz propia, ¿no? Como que, ¿por qué te vas por, no sé, Coca-Cola versus sí, gracias, por Pepsi o cualquier otro? Te vas porque pues, algo te atrae, algo es para ti único, no sé, igual el logo rojo, el que lo tomó tu papá siempre, no sé. Entonces yo creo que eso de la luz propia estoy muy de acuerdo. Y lo que dijo Gustavo también de compromiso y dedicación, ¿no? Yo creo que si ventas fuera una persona, la persona tendría que ser dedicado y tendría que tener compromiso. Interessante, interessante, muito bem. Mira que Pedro também colocou aqui como uma pessoa determinada, uma pessoa disciplinada. Eu lhes quero dizer algo, uma boa notícia para vocês. Todas as vezes aqui, e aqui pido a vocês, e recomendo aqui a Mário, a Paula, a Natália, a todos que estão acá, que vocês hagam esse exercício com vocês mesmos.
Que características tendria essa pessoa? Porque vocês estão falando de vocês mesmos. Quando eu veia aquilo escrevendo na mirada direta, eu veia naturalmente a luz. Quando eu escutava uma pessoa de luz própria, uma pessoa comprometida, eu veia a Marcela. Ustedes, chicos, quando hablam de uma crença, ustedes mais que nadie sabem que as crenças estão adentro, não estão afuera. E se nós outros não temos uma claridade desse conceito, isso se quedará na sombra e não poderemos manipular. Há quatro mitos que nós outros vamos hoje falar acerca delas ventas que nos observa que muitas vezes nós outros creemos que os coaches, os profissionais dessa linda profissão, é porque eu não sei vender. Esse é um dos mitos que eu não coloquei acá, pero les voy a decir, não existe uma pessoa no mundo que não sepa vender. Todos nós outros sabemos vender. Basta tu crer em ti, basta crer en el produto. É natural que tu empece a vender. Quantas vezes nós outros já recomendamos coisas? Fomos a um hotel em México, Deus meu, aquele hotel maravilhoso, eu quero que todos vayam. E mira, e quanto que ele te pagou para que tu hablara del hotel? Nada. Ustedes, todos nós outros, qualquer ser humano na face da terra pode vender. O tema é que há algumas coisas que nos impedem. E alguns mitos, que são eles os principais que eu separei para vocês. Primeiro, vender é manipular. Muita gente tem medo de quando está falando com os clientes, crendo que está querendo manipular. É que nós outros, por vezes, e aqui eu sei que em meio às pessoas que estou falando aqui, eu sei que alguns têm conhecimentos na área da psicologia, por trabalhar na área de coaching, ha estudado essa área. Eu venho estudando já há mais de 15 anos o tema da psicologia transpersonal, na parte de análise comportamental. Sou experto em Enneagrama, em PNL, pero desde o Enneagrama principalmente, que é a base onde eu me formei há um pouco mais de 15 anos, les cuento que temos que reentender que aqueles sentimentos que temos de querer influenciar, aquele combustível que nasce, ele é impulsado por algum desejo, pero esse desejo não necessariamente é manipular. Esse desejo é poder levar-te hacia um novo ambiente. Só que o ego, ele habla para ti que tu estás manipulando, ¿por quê? Porque o ego, ele não quer que tu salga de tu zona de conforto. Ponto. O ego, ele quer que tu sobreviva dentro del entorno que ele cree que é o melhor, considerando que o ego é uma parte e tu eres outra. Estou dando aqui uma pequena, só para ser um pouco didático. Não há muitas linhas diferentes que podem falar. Eu não quero aqui polemizar o conceito do ego. Pero o ego, ele é um pequeno freno que temos. E esse ego, ele habla para nossa cabeça. Não, mira, se tu vas a vender, pode ser que amanhã tu não consigas entregar o que tu estás vendendo. Quando tu solucionas isso, ele habla, não, tu estás querendo manipular a pessoa, porque tu sabes de tus vulnerabilidades. Então, isso é um tema que tu dizes para ti mesmo, eu não sei vender, quem está falando para ti é tu ego. Mirem essas 3 frases que eu coloquei. Observem, manipular é ocultar intenções. Uma das coisas mais importantes em las ventas, e aqui, chicos, isso é uma chave de ouro. Isso é uma chave, isso é o que eu hago todos os dias. Hoje eu me despertei às 13h03 da manhã, e a primeira coisa que eu hago meu ritual para conectar-me com aquilo que eu vou entregar no dia. E aqui eu tenho pelo menos 3 pessoas que me conhecem. Aqui tem Gustavo, que já sabe disso, pero Pedro, que está aqui, meu e Juli. Eu hago isso porque eu vivo de intenção. Eu descobri que a intenção rompe essa máquina do cérebro que por vezes cria situações que não são verdadeiras. Então, o que me gostaria poder invitar a vocês a escrever aí em seu caderno de anotações é: qual é minha verdadeira intenção quando eu quero vender para as pessoas? Tu te vas a dar conta de algo que tu não necessitas falar para mim e que eu sei que é.
tú no tienes la intención de machucar a la otra persona. Estoy absolutamente seguro, ou por lo menos 99,9%, que as pessoas não querem vender para machucar. Há dois temas dentro de uma intenção que necessitam ser aclaradas. Uma é a intenção de sobreviver de algo e outra é a intenção de viver de algo. A intenção de sobreviver de algo está dentro de uma atmosfera escassa, limitada. Basicamente está moldeada por tus necessidades de sobrevivência. Significa, quero sobreviver em minha imagem, quero sobreviver em meu reconhecimento, quero sobreviver em minhas finanças. Por quê? Porque tenho medo de perder. Está conectada com o medo de perder. Quando a intenção está conectada com o medo de perder, é onde nós outros temos que começar a reconstruir e dar um novo significado. E existe uma outra intenção, que é a intenção de viver. Luiz, e como hago isso para fazer essa transição de um lado a outro? Processos de autoconhecimento, que eu vou contratar vocês para ser coach desse processo, porque isso é um processo de coach, de reconstruir aquilo, uma máquina que está aqui adentro, llena de ruído, llena de arena e necessita ser limpiada. Porque esta intenção de sobrevivência é o ego diminuindo tu capacidade de influência, de influir, de impactar. Tu impacto está solamente onde tu cérebro crê que tu eres capaz de entregar. Por isso que quando Gustavo iniciou essa jornada com nós outros, falou que vender é muito mais que uma transação, é prosperar. Por quê? Prosperar que é poder impactar de maneira abundante e ilimitada em todas as áreas de tu vida. É poder ver uma semilla nascer e transformar-se em fruto. Segundo ponto importante, vender não é empurrar algo. E aí tem algo muito importante para vocês aqui, Marcela, Luz, Andréia. Quero dizer-lhes a vocês que isso vai... Chicas e chicos, vocês sabem, vocês são profissionais aqui, estão aqui às 8 da noite de Colômbia, porque entendem que de aqui podem sair algo poderoso para vocês. E eu les vou dizer isso. Quando vocês entendem que vender não é convencer a nadie, tu passas a vender muito mais. Como assim, Luiz, vender não é convencer? É simples. Escutem bem o que les vou dizer. Todas as vezes que vocês querem convencer a alguém de uma ideia tuya e tu aún não confias, como funciona tus mecanismos de defesa? Tu haces assim, tu te cierras a outra pessoa. Há pessoas que têm uma capacidade muito bonita de sonreír, oh, mira que interessante, pero não estão crendo, o coração não está aberto, não está conectando, não há uma sintonia de vibração. Por quê? Porque tu estás querendo convencer. O que tu tienes que fazer? É invitar a la persona a uma decisão. A partir de hoje, vender deixa de ser uma transação. A partir de hoje, vender passa a ser uma relação. E é tão bonito quando tu cambia essa perspectiva, que a partir de hoje, amanhã, vocês vão chamar a seus clientes recordando que vocês não estão aí para querer empurrar algo que vocês necessitam. Vocês estão aí para invitar a las pessoas a alcançar um novo degrau, um novo resultado. E a verdadeira manipulação é quedar-se callado, tendo algo valioso para ajudar. Recuerda da pergunta que eu hice, qual é tu verdadeira intenção? Tu vas a deixar callado isso? Será que Deus te puso aqui na terra, em tus crenças, não? Cada um com suas crenças. Vocês creem que efetivamente nós outros nascemos, com todo respeito, solo para isso? E quando hablo solo para isso, aqui estou falando com nosso espejo, porque nós outros temos que mirar mais hacia allá. E esta ambição não tem que ver com o ego, isso tem que ver com a prosperidade, tem que ver com a capacidade de poder salir de las amarras de la escassez, com las amarras de los bloqueios mentais que dizem que vender é manipular. Segundo mito.
Se acaso queiram levantar a mão e fazer um aporte, porque eu estou falando conceitos muito específicos, muito profundos, e se acaso alguém queira falar, eu entendo que é um momento oportuno, inclusive porque quando ustedes falam, ustedes se transformam e transformam a outras pessoas também. Se sou bueno, los clientes vendrán solos. Ustedes creem que produto bueno se vende solo? Será de verdade que há alguém que crê nisso? Muitas vezes nós outros miramos produtos na televisão e creemos que os produtos se vendem solo. Chicos, nenhum produto se vende solo. Nós outros temos que entender que solamente haverá um negócio sustentável quando há um sistema de entrega de valor. E esse sistema de entrega de valor requer que tu seas visível. E ser visível é comunicar-se. E há uma forma muito fácil, a partir de hoje, de aumentar tuas vendas. E mira, Luz, não quero parecer aqui tão óbvio em minhas colocações, pero quero dizer-lhes que eu vivo o que estou dizendo para vocês, Luz. Simplesmente é ajudar. Como assim, Luiz? É isso o que estou dizendo. Se nós outros nos ponemos em ambientes e vemos que nós outros temos a capacidade de contribuir, como aqui, por exemplo, estamos aqui, Rui e eu, podendo contribuir, onde podemos chegar uma vez que estamos criando essas conexões hoje? Se vocês veem que saem de minha boca, aqui desta câmera, uma genuinidade de poder entregar algo de valor para vocês, que poderia passar? Isso nos eleva a um grado de resultados, de frequência, entregar aquilo que tu tienes. E quanto mais tu entrega, mais tu tienes. Por isso, ajudar, claro que ajudar pode ser ego também. Quando ele ajudar, incluso, há alguns livros, Dom Riso, enfim, há alguns livros interessantes que eu he tenido a oportunidade de ler desde a perspectiva do Enneagrama, que é um mapa de emoções, sim, para dar uma didática, para entender qual é o comportamento, como se predominam os padrões comportamentais das pessoas. E eu escutei algo acerca de Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá, imagina, um santo, não? Como ella dizem, não? Eu não tenho dentro da biografia, dizia que ella era uma pessoa muito prestativa. Só que um nível de prestatividade que, se ella não cuidara, estava ajudando por vanidade. Pero como assim, Luiz? Porque quando tu estás ajudando desde a perspectiva de buscar algo em câmbio, já não é um tema gratuito, de generosidade, é um tema de câmbio, de transação. Então, quando eu hablo de ajudar, estou falando de construir uma relação gratuita, generosa, e esperar para que essas semillas se convertam em fruto. E aqui há um tema importante, que é essa frase que está no meio, que se chama: tu eres tu própria audiência. Quando ustedes estavam falando da característica desse vendedor, ustedes estavam falando de si mesmo. E quero deixar muito claro o que vou a dizer. Se tu reconhece essa frase, tu desbloqueia mais um passo em tu vida. Por quê, chicos? Porque aquelas pessoas que não compram de ti, é porque não são tua audiência. Deixa-me explicar um pouco mais para não quedar em lo óbvio e em lo superficial, porque isso é muito profundo. Se acaso alguém queira falar, por favor, levanta a manito e discutimos acá. Quando tu entendes que tu eres tu própria audiência e as pessoas que compram é porque são tua audiência, tu entendes então porque estamos conectados em la mesma percepção. Nós outros percebimos lo mesmo. Eu digo para vocês o que é venta, vocês entendem, les gusta o que estou falando, a mim me gusta o que estou falando, se conecta, há uma relação, onde essa relação se genera. Vender a algo que eu não creio. Vocês creem que seria fácil com que as pessoas compraram de mim? Não. Sabe por quê? Porque eu sou minha própria audiência. Se eu não creio em lo que vendo, as pessoas que não creem não vão comprar. Quizás ao contrário, somente as pessoas que não creem em mim e que compram só por desespero vai generar aquilo que chamamos de relações tóxicas.
Mira, eu sou o campeão aqui de haver tenido clientes tóxicos em minha vida. Por quê? Porque eu vendia muitas vezes com medo de não alcançar uma meta, com medo de pronto que eu não ia entregar bem. Por isso que tu eres tu própria audiência. Se tu vês em tu cliente um cliente que está tendo inconvenientes, esse eres tu, és tu projeção. Tu cliente eres tu. A partir do momento que tu passas a reconhecer isso, assim como tu haces tu processo de higiene, de autoconhecimento, tu passas também a higienizar tus relações tal qual com tus clientes. E aí, Luz, aí um tema importante. Porque entramos nesse momento em um processo de entender que tu relação com tu cliente não era unicamente uma transação, senão uma entrega, um compartir compatível. Nunca há um cliente que compra algo que não deveria. Sempre um cliente que compra de ti deveria. Por isso que um vendedor, hablando a grosso modo, para que vocês não se sintam ofendidos, nunca deveria sentir-se ofendido de lo que vende para quem vende. Desde que, obviamente, lo haga desde suas capacidades, desde sua consciência. Se uno vende com intenções de generar enfim, não tem uma boa intenção, obviamente que aí estamos falando de falta de caráter, é outra coisa. Agora, todos esses elementos de crenças limitantes que temos, tu nunca deveria de vender. Aí, pero será que eu vou vender para a luz? Porque, eu não sei se vou entregar. Venda sim para ela. E quando tu hagas o serviço, entendas que ela comprou tu serviço considerando esse paquete. Isso não significa que tu não vas a dar tu melhor para ela. Luz e Luiz, por exemplo, estavam na mesma frequência. E nós temos que saber aceitar isso. Se nós outros não sabemos, vamos a quedar sempre na oscuridade. Terceiro mito. Cobrar alto é ego. Imagina, hoje eu não deveria haver visto o que vi. Hoje nós outros recebemos uma proposta de uma competência de nós outros, de umas empresas em Equador, e eles dizem, não, Luiz, aqui temos um provedor, pero putz, ele está cobrando muito alto. Pois, mira, deixa-me saber de pronto quanto estão cobrando. Eu fui ver o valor, eu digo, ixi, caralho, eu cobro o doble, como quase isso, certo, Julio? E eu pensei, quem está cobrando alto? Será que eu estou cobrando alto? Ou será que aquele cliente que eu estou falando não é minha audiência? Então, quando nós nos deparamos com comparativos, começamos a trabalhar com nosso ego. Observem, o que estou falando, a palavra é comparativo. Luiz, pero não vale a pena comparar? Vale a pena, e inclusive, eu já he dado na classe aqui para vocês, em algum outro momento, em algum outro webinar, onde eu falava de uma metodologia para montar preços para coach. E também entra o tema de um comparativo, de um benchmarking. Sin embargo, o principal comparativo que tu tienes que fazer é tu contigo mesmo. Se tu crees que está caro, hágalo o seguinte. Se tu que estás aqui comigo, Nicolás está aqui, tu crees que está caro? Cobra mais baixo. Não, Luiz, pero vou a desvalorar. Pois, hermano, se tu não cobra mais baixo, se tu cobra o valor que estás cobrando, tu não vas a vender, porque tu não crees. Então, se cobra mais baixo. Pero se eu cobro mais baixo, eu não vou a desvalorar. Desvalore, hasta que tu veas que tu serviço vai mais e mais e mais. Por quê? Porque tu valor, vocês me escutam bem, chicos? Sim? Ok, se deu uma inestabilidade aqui em minha rede. Então, chicos, tu valor está relacionado à tua audiência, por isso que tu eres tua audiência. Se tu pones a alguém para perguntar, tu crees que eu cobro muito caro? Mira, é a pior pergunta que tu poderias fazer. Isso não tem que ver com quem está vendo, isso tem a ver contigo. Por isso que definir preço é muito importante. Isso é uma outra classe que nós outros les vamos a dar em algum outro momento. Então, o que quero mostrar nesse mito 3? Que o que tu ofereces não é tempo, é transformação.
que tu não deves fazer? Que é um mito e que nós temos que eliminar isso? Mira, há profissionais de coaching, e eu sei que eu vou haver muitos aqui que fazem isso, que cobram por hora. Quem aqui não cobra por hora? Pero Luiz, me parece cômodo. Perfeito. Acabaste de ser como que se diz? Como um commodity, porque tu passa a ter um preço em um passillo. Por que tu cobra por hora? Por que tu põe nas mãos do cliente para ele evaluar quanto tempo o cliente crê que é tu serviço? Imaginem, por favor, um médico super famoso fazendo cirurgias. Tu crees que ele cobra por hora? Ou por la complexidade da operação? Quando tem um engenheiro e ele vai trabalhar em um determinado ambiente, o mesmo serviço em um ambiente vale um valor, em outro vale outro. Assim é uma botella de água. Em um mercado vale uma coisa, em um aeroporto vale outra. Por quê? Porque o que se vende nunca foi tempo, nunca foi um produto, sino a transformação que está por detrás. ¿Está quedando claro para vocês, chicos? ¿Estamos bem? Estamos no terceiro mito de los 4, ¿ok? Miren, preços bajos muitas vezes generam clientes passivos. Tu queres barrar tu preço? Perfeito. Só que, recuerda, quem compra preço, se vai por preço. Se tu estabelece de lo que tu cobras, isso te vai generar, obviamente, não importa quanto tu cobras, uma rotação tremenda. Por que os clientes estão saindo? Eu não entendo por que eles estão faltando mis sessões. Porque há uma falta de autoestima contigo que tu não entendes que se hace necessário essa ressignificação acerca de lo que tu cobras. Tu cobras transformação. Lo que tu tienes que valorar é o resultado. E o resultado é lo que tu vendes. Luiz, pero como que eu vou vender um resultado se o resultado não depende de mim? Essa poderia ser a pergunta. Tu puedes se comprometer com um resultado desde tu perspectiva e vou dar um exemplo para vocês. Eu trabalhei como coach durante muitos anos de minha vida. Já não hago mais coach. Já assim, bueno, decir que eu hago, pero de maneira gratuita para alguns líderes de alguns negócios, por uma estratégia mais de relacionamento e poder ajudar de verdade. Pero não tenho essa profissão hoje, certo? Hoje sou mentor, é diferente, não sou coach. Então, como coach, quando tu estabelece com a persona um resultado, um esforço para poder chegar allá, tu vendes esse resultado considerando essa jornada para chegar allá. Queda claro? Então, tu não vas a vender ele resultado sem falar ele como. Por isso que o principal erro de um profissional, quando está vendendo, é enviar uma ficha, uma tabla com mira, aqui estão meus preços. Tu acaba de colocar tu serviço na basura. Tu jamais pode enviar um preço sem antes e construir com tu cliente uma solução. Porque se tu não construi com ele uma solução, ele não entende, ele não valora o resultado que vocês podem chegar com ele. Quando tu vendes um resultado, tu vendes um paquete de ações e tu explica para eles essa ação e tu perguntas para ele, tu crees que tu eres capaz de dar esses passos? E aí vem tua habilidade para poder entender e discernir se efetivamente aquele cliente que tu estás vendendo esse serviço, ele é capaz de fazer aquilo que ele ha dito. E isso tem que quedar escrito. Escrito por quê? Por temas de contrato? Não, por temas de servir, para ajudar a pessoa, mira, não se auto-engane. E por nossa parte, como coach, nós outros temos que ter muita claridade qual foi o caminho que nós outros construímos para chegar a esse resultado. Se vocês veem, chicos, aqui temos duas coisas sempre caminhando juntas. A parte da estruturação do coach e a parte da venda. Coach e venda. Como que separa isso, Gustavo? Não há como. Então, para concluir aqui, chicos,
E eu tenho algumas atividades que eu entreguei, vou entregar aqui ao final para vocês também como um regalo, pero quero dizer a vocês que quem habla que, ai, não, é que eu não estou listo para isso, eu não vou a cobrar, vou a ser grátis. Chicos, quero dizer três coisas. Primeiro, estar listo é uma ilusão. Nunca nada está listo. Hoje por la manhã, bueno, Julio e eu hoje fomos a hacer um programa de treinamento para uma marca muito grande e eu não estava listo para isso. Eu não estava. E é incrível como é a vida. Eu creía que não estava listo, pero hicimos algo extraordinário. Então, a vezes nós outros temos que saber empurrar essa vaca, sabe, para poder dar um passo e criar coisas novas. Se tu já ajudaste a alguém de forma gratuita, é señal que agora tu puedes cobrar. Okay. Déjame ler um comentário aqui. Silvia colocou, preços é de acordo a la generación, ao valor entregado. Preço é de acordo a la generación, ao valor entregado. Se entregas valor, se é relevante e é diferente ao mercado, devolve carro. Uau, que interessante, Silvia. Preço é de acordo a la generación valor. Claro. Eu diria o seguinte, é diferente essa forma de falar, Silvia. Eu considerava sempre que o preço é a maneira matemática, a maneira racional de monetizar um serviço. E valor é o impacto transformador que isso tem com a vida da pessoa. Eu sempre colocava preço e valor em duas balanças, pero aqui tu me trai, não sei se estamos falando o mesmo, Silvia. Não sei se queres colocar aqui o microfone e compartilhar comigo tu pensamento. Não te quedes avergonzada, Silvia, por favor. Listo, então, Silvia. Hola, Ahora sí, sí. Luis, es de acuerdo sí, totalmente de acuerdo, es al valor entregado pues, al cliente. Si el cliente percibe valor, no va a debatir el precio Ok, o el intercambio transaccional. Si é le certo. entregas valor, É si le certo. Já entendi. solucionas. Ou seja, estamos entendendo o mesmo, então. Perfeito. Agora me quedou. Perdona-me minha espanhol. Aí foi melhorando, Silvia. Então, mira, quando tu entregas valores, isso. Quando tu entregas preços, é um valor, é um tema monetário. E quero mostrar a vocês algo interessante. Mirem aí tudo o que vocês han comprado. Vocês creem que essa térmica é custoso dizer que ela vale, para alguns, vale $100? Alguns vão dizer, sim, Luiz, é muito custoso $100, imagina, uma térmica. E se eu crio uma história nessa térmica? E se eu digo que essa térmica é de uma pessoa que tu admiras muito? É de uma pessoa que tu se inspira com ela? E se uma dedicatória para ti? E se eu te digo que dentro dessa térmica há um produto incrível? Tudo depende da história. Só o que observa. Quando falamos de contar histórias, não estamos falando de contar mentiras, porque isso também é um mito, não é? Contador de histórias. Ah, esse é um contador de histórias. Contar história, storytelling, é uma habilidade milenar, ou mais que milenar. Quando nós outros aprendemos a contar uma história, nós outros estamos criando um valor. Será que nós outros sabemos falar de nós outros e construir valor de nós outros? É isso que quero mostrar hoje para vocês. E a verdadeira humildade é reconhecer tu poder e não minimizá-lo. Dizer que tu não estás listo para cobrar é cerrar a porta de tudo aquilo que está atrás de ti, te impulsando, te acreditando. Eu tenho uma imagem, chicos, que me cambia a vida, me hace impulsar a todo momento. Cada um tem suas crenças acá. Eu tenho uma visão mais espiritualista da vida. Eu vivo a vida desde uma perspectiva também espiritual. E eu entendo que todo momento que estou vendendo, eu não estou em carne falando com essas pessoas. Eu estou
haciendo una fusión de energía. Solo que quando nós fundimos essas energias, não é solamente el outro e eu. Há nós outros, há entorno que é invisível e que nós outros não sabemos o impacto que isso pode generar. Por isso que eu não desperdicio em nenhum momento mis oportunidades, mis relações, as oportunidades de fortalecer minhas relações. Hasta que eu descubro e eu tomo a eleição de dizer, não, eu creio que esta relação é, eu chamamos de TDE, tragador de energia. Aí eu coloco em meu celular, tragador de energia. Eu creio, mira, essa pessoa, sempre que eu hablo com ela, eu me quedo, ai, Deus mío, não, sabes? Isso suele passar. Significa que tu não estás preparado para aquela relação. E tu tens que saber lidar, porque senão tu perdes energia para entregar a outras pessoas. Por isso é tão importante decidir o ambiente que tu vendes o que tu estás oferecendo. Uma das coisas mais difíceis que tem é querer vender para tus amigos ou vender para tus familiares. Por que é tão difícil? Porque nesse ambiente as pessoas conhecem tus vulnerabilidades. E se tu queres seguir vendendo para eles, recuerdem que tu tendrás que, quizás, manter uma imagem, uma máscara, que já não seria necessária. E perder a autenticidade da tonelada, que é querer aparentar algo que tu não eres. Então, chicos, quisiera perguntar aqui a vocês, escrevam para mim ou que de isso todo o que hablamos hoje, e aqui tenho depois um exercício, crees que hace sentido? Qual é o mito de las ventas para ti, Juli, para Pedro? Eu queria escutar também, André já falou também, pero seria chévere poder escutar também a los chicos aqui, a Erika, a Nata, a Marcela, enfim, a los demás, a Daniel, enfim, a todos. Eu quisiera escutar, hasta esse momento, ¿ha hecho sentido lo que estou falando, chicos? Então, eu dejo aqui o micrófono, a palavra com ustedes. Bueno, yo estoy de acuerdo con Delia, el mito 4. Para mí también el mito 4 de no estoy listo para cobrar, ¿cierto? Porque a veces no estamos tan seguros, ¿no? No estoy listo también es como, no, todavía mi producto o mi marca personal no está lista para cobrar. Y muchas veces nosotros tomamos cursos, tomamos cosas de personas o uno va a algunos eventos y dice como, pucha, yo creo que, o sea, aparte de que uno se emociona con muchos le aportan, también otros uno dice como, uy, yo creo que yo estoy lista para entregar más y mejor. Entonces, como que no importa si tú te sientes listo o no, lo importante es que puedas entregar, ¿no? Que puedas como servir. Muito bem, graças, Júlia. Queria escutar a Dalia. Mira, ¿Dalia o Dalia? Dalia. Dalia. A ver, hablando del mito 4, yo más orientado a, yo puedo vender, pero me cuesta cobrar. Ok, o sea, no es que no pueda ponerle el precio, no, ya con eso me ha amigado bastante, pero Ok. salir a cobrar, no, ya va, yo no tengo que estarte persiguiendo, yo no sé, esa parte me cuesta, le pago a alguien para que vaya a cobrar, yo no voy a ¿Quieres, cobrar. quieres salir dessa reunião agora, nunca mais tendo problema de cobrar, Dalia? Claro, 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 claro. Seguro? ¿Qué pasaría en tu vida, entonces? ¿Qué pasaría en tu vida se eu hiciera contigo aqui um trabalho nesse momento, em 5 minutos, e tu, a partir de hoje, tu começaria a chamar, incluso hoje, não sei a que horas, Uhum. começaria a olá, minha amiga, como estás? Te recorda aquela facturita que está retrasada há 3 meses? Oh, minha querida, eu estou tão feliz. Quisera muito falar contigo, porque sabemos que tem esse valor, e eu sei que eu quero ajudar-te a prosperar. Quero saber quando tu me vas a colocar em dia esse valor, que temos esse acordo. ¿Te gustaría isso? Bueno, suena bien. Suena bien. ¿Qué pasaría en tu vida si eso sucediera, si tú pasaras a cobrar con amor y sentirse bien? ¿Qué pasaría?
em, a ver, creo que tiene que ver con compromiso conmigo, con que yo estoy dando algo y no es que sea transaccional, pero te estoy dando algo que yo estoy segura que tiene valor. Y lo justo, aquí entra para mí un valor muy importante, que lo justo es que yo reciba ese dinero en el tiempo y en el momento que acordamos. Porque lo que hicimos fue que lo acordamos. Yo no te dije, me lo pagas cuando tú quieras. No, yo te dije, me lo pagas mensualmente, el día tal, en la fecha tal. Y el monto es tanto. Ok. Eso. Ok, Dalia, escúchame, mira-me bem. Em seguida quero escutar aqui a Marcela. Mira-me aqui nos meus olhos. Muitas vezes, quando nós outros vendemos e creemos que estamos fazendo um acordo, há muitos acordos ocultos dentro desse processo, ¿vale? Eu não conosco o acordo que tu hiciste com essa senhora, pero há muitos acordos ocultos. ¿Por quê? Porque nós outros Ujú, temos muitos medos. Eu te diria que a justiça não é a ferramenta mais poderosa para que tu logres desencadenar esse processo. Sabe por quê? Porque mm, a justiça está muito conectada com a energia da rabia. E tu sabes como te sentes. La rabia é um sentimento de tensão muscular. ¿Vale? Estou ujú, falando desde um tema arquetipo. La rabia ujú. está muito conectada com a justiça. Então, todas as vezes que tu quieres fazer com que as pessoas sejam justas, isso genera em tu corpo uma composição hormonal que não é tão agradável assim, é um instinto de defesa. Pero há uma forma, Dalia, que de pronto, a partir de hoje, te pode ajudar. Entenda que quando tu vas a chamar a las pessoas para que elas paguem, não é para ti, é para elas. Tu sabias que dentro de um fluxo energético financeiro, se a pessoa não cumpre com aquilo Sí, que ela deveria, ela sí, está diminuindo seu impacto de prosperidade. sí, Então, sí, sí. quando as pessoas não me pagam, meu problema não é comigo. Meu problema é que, putz, carajo, essa pessoa se quedou. A partir do momento que eu passei a entender isso, passou a acontecer duas coisas em minha vida, Dália. Primeiro, eu nunca mais me quedei travado porque uma pessoa me devia. E mira que me deviam muita plata. Ademais, me devem. Só que é increíble. Eu ressignifiquei isso tão profundamente em minha vida, Marcela, já em seguida te passando a palavra, que eu entendi que no momento que eu perdonava aquele acordo, eu perdonava, porque de pronto eu não estava ciente, tão consciente de los acordos que eu estava haciendo com a pessoa. Pero eu entendi que a energia que eu poderia entregar a ela era: eu vou a cobrar, e eu vou a pedir a ela, e vou ensinar a ela a prosperar. Todos meus clientes, todos, ou eu simplesmente disse, ok, já não quero mais, e eu tenho consciência disso. Ou não, temos que cobrar, pero não é cobrar por um tema transacional. Ah, porque eu vendi. Não, não é por isso. É por um tema de prosperar. É por um tema de fazer com que a energia siga fluindo. Isso para Ujú, mim, Dalia, me hizo poder chamar as pessoas sem vergonha, porque já não havia aquela necessidade de querer ter a razão. É simplesmente era dizer, Dalia, buenos dias, como amaneces? Eu muito bem, e como vão tus negócios? Ai, que chévere, que bueno. Dalia, putz, queria saber como posso ajudar-te também com isso, porque não sei se tu has tenido também outros inconvenientes, por exemplo, com pagos, porque comigo é um valor, pero, putz, eu sei como uno se sente, não? Quando não está conseguindo pagar. Como tu te sentes com isso, Dalia? Ah, Luiz, que pena contigo, estou querendo pagar. Dalia, mira, vamos desbloquear isso. Necessitamos chegar a um acordo, somos adultos. Somos adultos. Tu crees que efectivamente tu me deve? Hasta que aí tu vas a empezar a ter respostas. Há pessoas que não creem que te devem. exacto. Ujú, E aqui, Dalia, é o que te estava dizendo acerca dos acordos ocultos. Eu hice um negócio com um grande amigo do Equador, que eu descobri que ele, quando havia me contratado, ele me havia contratado algo, e havia outras coisas que ele não veia valor. E ele deixou de me pagar. Até o dia que eu entendi, ele havia entendido que ele devia pagar esse valor.
Só que, claro, muitas vezes as pessoas não falam isso, preferem não contestar a chamada. ¿Ok? Entonces, hay un proceso importante en eso lo que te estoy diciendo, que es un desbloqueo de tu energía para con el otro. Porque ir a una reunión, cobrar, solamente enviar un correo con esa energía, generalmente no funciona. Estou falando desde um aspecto metafísico, não te estou falando de um aspecto prático, estou falando de um aspecto metafísico. Energeticamente, quando tu entras com a energia da rabia, da justiça, generalmente, as expressões faciais que temos é aquela assim, ó. A justiça é assim, ó. Sabes? É aquela coisa que queremos, ou é assim ou é assim. Então, essa seria a minha recomendação. Isso, minha querida Dalia. Yes, thank ¿Qué you. significa eso? Marcela Renes, quiero escucharte también. Gracias. Bueno, gracias. Yo creo que mi mito es el número 2, el de si soy buena, los clientes vendrán conmigo, pero lo tengo disfrazado con vendrán conmigo las empresas que venden coaching, las organizaciones que venden coaching. Entonces, ahora digo, yo no tengo que ir allá afuera a buscar clientes, me van a hablar los, no sé, todos esos de el Lee H. Harrison, el no sé qué, no sé cuánto, y van a pedir que yo sea un coach, parte de su equipo. Y bueno, escuchando todo esto de ese mito, la verdad como que dices, hijos, tú ya sabes ese negocio, ya sabes lo que es el subsistema, ya sabes cómo trabaja, solo que digo, no, que yo no tengo tiempo para eso, ellos que me busquen los clientes y yo me pongo ahí y bueno, estando en el cuadernito me van a escoger. Entonces, como que es mucho ese mito número 2, que soy buena, pero van a venir solitos. Y eso creo que es Interesante, aquí lo que me está limitando. interesante, interesante. ¿Tú conoces la parábola de la semilla? No sé cuál es. Ok. A lo mejor. Bueno, vamos hablar de una manera más didáctica para no entrar en temas polémicos. Si tú recibes una semilla, Marcela, y tú colocas en tu mano, ella nace. ¿Nace algo ahí en tu mano? Sí, ¿Sí? Si yo coloco tengo una una semilla en tu semilla. mano, ¿nace algo? No, no va a nacer. El ambiente va a... No vas a nacer solo, no. Eso. ¿Qué que tú haces para nacer la semilla? Ponerlo en agüita, ponerlo en tierrita, bueno, todo. ¿Qué hacemos? Cuidarlo, Tenemos que solecito. nutrirla y cuidarla, ¿cierto? Muy bien, muy bien. Isso é um tema muito importante que tu dijiste. Esse sistema que tu estás dizendo funciona. Además, todos os sistemas funcionam. Marketing multinivel, todos funcionam. Só que depende de algo muito importante. Tu energia tem que estar orientada a este ambiente. Cada ambiente tem uma fórmula, tem uma chave para essa erradura. Para que funcione nesse sistema, tu tens que nutrir essa semilla dentro desse ambiente. Que o erro é creer, é o mesmo que tu estares em um programa de ventas e creer que solamente estando acá, tu vas a prosperar nas ventas. Não vas. Isso aqui que é a semilla. O que tu haces é sair de acá, colocar essa semilla e começar a ver ella nascendo e colocar intenção em ella. Ok? Então, observa. Isso o que tu dijiste, Marcela, é mais um tema de eleição. Primeiro, tu estás nesse sistema porque tu crees que é mais fácil para conseguir cliente, não vas a vender. Generalmente a venda se bloqueia quando tu buscas o caminho mais fácil. Escuchen bem. Generalmente ou chega a um teto. Quando por aqui é mais fácil de vender, vai chegar a um teto rapidamente. Não há nada fácil. Tudo é estruturado. Tu tens que estar forte e a coisa tem que ser simples. Não é que a coisa tem que ser simples e tu tens que ser débil. Então, tudo está dentro de um. É muito importante isso. Minha recomendação para ti, Marcia, para poder concluir aqui com os exercícios, é dizer-te que quando tu crees que estás esperando as coisas, em verdade, em las ventas, se tu estás parada, tu estás cayendo.
¿vale? En las ventas es así. En las ventas tú tienes que todos los días, no es lunes, martes, miércoles, todos los días tú tienes que hacer algo relacionado a las ventas e entender finalmente que é ventas, que são as ventas, porque por vezes nós queremos que vender é chamar e dizer, olá, senhor Gustavo, olá, Andréa, como estás? Não, te estou chamando para poder oferecer-te um produto. Não. Vender é também ajudar. É relacionar-se, é fazer tu marca visível, ok? Então, criar essas oportunidades para poder generar outras oportunidades requer visibilidade. E isso não se pode nunca negociar. Então, chicos, quero trazer a vocês aqui 3 exercícios. Esse é o primeiro exercício. Assegúrate que quando tu hablas de ventas, então, tu hablas de tu tema. Eu vendo coach para executivos, coach empresarial, coach de propósito, coach de vida, coach para parejas, coach financeiro. Não importa o que tu vendas. Tu tens que entender que o tema que tu vendes tem que estar conectado a estas 6 afirmações. Luiz Peru, por exemplo, Pedro que está aqui, ele vende serviços de marketing digital. Ele vende também talleres de superação personal para jovens. Tu tema, Pedro, tem que estar conectado a essas 6 afirmações. Primeira, algo que quero entregar ao mundo para ajudar as pessoas a resolver um dolor. Primeiro ponto é esse. Tu tens que desconstruir isso. Tu tens que desconstruir tu serviço para poder entender efetivamente o que tu entregas. Isso pode ser para um agente imobiliário, isso pode ser para um professor, lo que seja. Algo que muitas pessoas que conosco sofrem por não solucionar esse tema. Recuerdem a frase, tu eres tu própria audiência. Tu tens que conectar com esse problema, pero tu tens que ver as pessoas com esse problema. Se tu não vês, tu estás trabalhando em um outro aspecto que não é esta classe, que é o tema de visão, vale? Vender é uma coisa, visão é outra. Conexão com a visão é uma coisa. Tu podes conectar com a visão que não é para hoje, que é presente. Tu tens que ver pessoas, tu tens que conhecer pessoas que sofrem por não solucionar esse problema. Se tu estás vendendo um serviço e tu não estás em um espaço onde as pessoas dizem, não, graças a Deus, não, Dalia, tu não sabes que esse serviço que tu fazes é tão importante. Tu tens que escutar, tu tens que exercitar isso. Isso para a Juli também é importante. Juli tem que sentir isso, Juli. Sentir que, se efetivamente as pessoas têm problemas com bem-estar e produtividade, tu tens que escutar mais. Isso é uma atividade para vocês. Isso é uma atividade. Vocês têm que buscar espaço onde as pessoas digam, graças por existir. Sabe por quê, chicos? Porque sempre há uma audiência esperando tua ajuda. O problema não está em tu serviço. O problema está no ambiente que tu estás. Deve ser algo prático, simples e comum no dia a dia de minha audiência. Aquilo que te oferece não pode ser algo complexo de ser estudado. Já concluindo aqui, chicos, mais 3 minutos. Deve ser algo prático, simples e comum. Ou seja, se tu vendes algo muito elaborado, quanticamente falando, que, mira, tu estás criando distractores no processo de venda. Deve vir desde tua experiência, fracassos e conquistas. Ou seja, aquilo que tu estás vendendo tem que estar conectado com tua entranha, com tuas emoções, com tuas crenças desbloqueadas. Tu tens que falar com tanta naturalidade que solamente o hecho de tu quedar em silêncio escutando a pessoa diz, ui, caralho, tu já me sanaste. E isso é quando tu encontra um quinto nível de consciência, vale? Que um dia eu hablo para vocês. Algo que tenho orgulho e sinto gratitude em compartilhar com os demais. Se aquilo que tu vendes, tu não sente orgulho e gratitude, salga de lo que estás haciendo. Porque vas encontrar um teto e tu te vas a frustrar. Luiz, como hago para construir orgulho? Tu podes fazer isso, tu podes ressignificar. Pode ser justamente um impostor que te está impedindo ver isso. Algo que te inspira e cria um sentido comum com as pessoas. Algo que é poderoso e alcançável. Chicos, mirem onde estamos. Estamos em uma comunidade.
Aqui estamos com Gustavo Cárdenas em uma comunidade onde há miles de coaches, profissionais de coaches, buscando uma ajuda para ver como puedo prosperar, como puedo generar mais ingressos, como puedo ter clientes mais saudáveis, como estruturar sessões de coaching mais poderosas. Isso é algo real, isso inspira, isso cria um sentido de pertenência. Se tu estás em um ambiente onde as pessoas não vêm, não cambia de profissão, cambia de ambiente. Cambia de ambiente. Se tu vês que tu estás falando com tu amigo, com tu hermanito acerca de, não habla com ele não tem nada a ver com isso. O problema não é tu preço, o problema é a audiência, porque tu eres tua audiência. E o outro exercício é esse. Tu tens que contestar essas 3 perguntas e aí tu vas a chegar em um outro nível. Que todo mundo hace? Lo que todo mundo hace acerca de lo que tu trabalha. Somos coaches e ajudamos as pessoas. Mira, esse assunto, esse discurso é uma parte. Segunda por, que poucos sabem acerca dessa profissão e que tu sabes? Ok. E a terceira pergunta, como deveria ser? O que as pessoas deveriam saber e como deveria ser o trabalho de coach? Trabalha desde tu perspectiva. Desde uma perspectiva genuína, não através de livros, através de vivências. Por isso, chicos, conhecem por casualidade que nos últimos 8 ou 10 anos, as comunidades han crescido, porque espaços de comunidade, imagina, mira lá a experiência que estamos compartilhando acá. E terceiro exercício para concluir, chicos. Que dolores quero sanar? Que dolores tu queres sanar de tua audiência? Se tu queres sanar todo, tu não vas a sanar nada. Tu tienes que saber montar micro audiências. Tu tienes que montar propostas para micro targets. Se tu não consegues fazer isso, tu vas a criar discursos complexos que não serão fáceis de conectar. Segundo ponto. Que pierde se a pessoa não sana seu dolor? O que tu cliente perde se ele não sana? E que ganha a pessoa em solucionar? Isso basicamente foi um pouco de lo que eu hice com Dália. Dale, que vas a ganhar? Eu vou ganhar mais compromisso comigo? Bueno, poderia profundizar mais. Com esse exercício, vocês montam um discurso de poder. Então, chicos, para concluir, esta é a chamada à acción. Que decisão vas a tomar hoje para passar de coach oculto a coach próspero? Ou, como chamamos nós outros, coach 5.0. Como ir hacia uma outra forma de servir a nossos clientes? Como nós outros podemos eliminar esse medo, certo? Que nos impede de entregar porque nos quedamos solamente na teoria? Como eliminar esses impostores que nos fazem crer que somos insuficientes? Como deixar, chicos, de ter sessões de coach sem uma estrutura clara, sem uma metodologia assertiva, que nos permita conduzir e cerrar, e tu sales de aí com a energia alta, não com a energia baixa. Um dos piores problemas de tu ter uma estrutura, uma falta de estrutura em sessões, é porque tu sales agotado. Tu salir de uma charla agotado, é porque tu estavas em modo talento, em modo ego, em modo querer entregar, só que tu não estavas vivendo, tu não estava desfrutando aquilo. Como eliminar a inseguridade ao falar de dinheiro, de cobrar? Mira, exatamente isso, parece que estávamos falando contigo aqui, Dália. Les cuesta poner preço ou regalar ou cobrar. Como construir uma identidade onde as pessoas te veem como um profissional diferente de los demás. Chicos, isso não está afuera, isso está adentro. E isso necessita ser trabalhado. Chicos, vocês têm que buscar isso a partir de hoje, donde sea. Hoje eu vou invitar vocês a um caminho onde nós outros aqui creemos que isso é algo poderoso para transformar todos esses pontos. E por fim, esse medo e essa dificuldade de conseguir clientes. Dependência de uma relação, de um ecossistema que tu tens muito chiquito, muito limitado, que faz com que tudo se queda escasso, ok? Então, graças Marcela, muitas graças. Solamente, chicos, quisiera pedir a vocês 5 minutos, se vocês me permitem acá. E todo esse conteúdo está sendo entregado através de uma aliança
que hacemos com Gustavo de Gestart e On Life Academy. On Life Academy é a escola que Juli e eu somos sócios e com Gestart nós outros montamos juntos um programa, ok? E eu quiser aqui deixar a vocês esse espaço, se acaso vocês veem que vale a pena, se hace sentido o que estamos falando, porque exatamente isso é o que estamos fazendo, com todo amor e carinho, chicos, nos gostaria que vocês hicieran. Esse modelo de fazer webinar, de poder entregar valor e etc., e poder invitar, isso é algo próspero, isso é algo genuíno. E se vocês creem que aquilo que foi entregado durante 1 hora e algo, 1 hora e meia, já passamos aqui dele tempo, foi positivo, se vocês me permitem, vou solamente mostrar aqui, esta é a página, vou mostrar a vocês acá. Essa é a página, aqui, creio que aqui, certo, Júlia? Deixa-me ver aqui um minuto. Aqui, creio que vocês agora estão vendo aqui, certo? Estão vendo minha pantalla, sim? Ahora sí. Sim, agora sim. Então, chicos, eu les vou enviar essa página web. No. Sim? Esta página web. E nesta página, nós outros estamos com uma beca de 55%. Ok? Um valor que nos permitiu criar um espaço para profissionais de coach. 100% para profissionais de coach, vale? Eu não recomendo, se tu não trabalha com coach, vale? Que tu entre nesse processo, porque é um linguagem muito específico. Muito específico. Nós outros vamos a trabalhar aqui, é um programa de médio prazo, não é um programa de 2 classes, 3 classes. Estamos falando de 12 classes em vivo, enfocada em sessões de coach, ok? Durante 6 meses, são classes quinzenais nesse momento, ok? E adicional, nós outros estamos entregando nesse programa, mas 2 classes ao mês gravadas, que significa que são mais 12 classes enfocadas em vendas, onde entre ellas estamos falando aí de como converter tus redes sociais em imã de vendas para clientes, criando uma mentalidade vencedora, criando uma marca personal, como trabalhar em um segmento dentro de toda a tua vida, como criar um segmento comercial, Thiago. E tudo isso, com todas essas classes que eu quiser aqui, por favor, vocês tomaram uma decisão somente depois de ver este link que vamos a compartilhar. Júlio já vai compartilhar para ele, já compartilhou aqui para vocês no Zoom, para que vocês revisem com carinho. Primeiro, vejam se hace sentido. São 6 meses com 12 classes em vivo, mais 12 classes gravadas. Só que Gustavo, que tem uma necessidade, um desejo de querer entregar mais e mais e mais. Nós hicimos um programa aqui muito mais lleno de oportunidades, de ferramentas, e que hace muito sentido. Hace muito sentido. Então, quando nós outros montamos esse programa, pensamos em 3 planos para poder dar a vocês a condição de elegir de pronto por uma questão econômica ou, às vezes, por uma questão de ferramentas para poder acelerar tu processo. Então, quero que vocês vejam isso aqui, o que estou mostrando. Mira, são 12 classes gravadas e 12 classes em vivo. 12 classes em vivo de coach, 12 classes gravadas de vendas. Isso tu vas encontrar no Silver. E mira, ele valor são 6 cotas de 99 mil pesos colombianos ou 6 cotas de $24. Certo? Estamos falando bem, Julie? Ok, e onde está o valor completo? Ok, isso é o primeiro. Segundo ponto, quero solamente recordar a vocês que esse valor se hace através, ele paga o se hace por ele total, vale? Júlio vai passar aquele total nele valor. Isso aqui são as cotas mensuais. Pero mira, estamos falando de $24 mensuais durante 6 meses. Existe uma outra possibilidade a los que querem acelerar seu processo de crescimento, onde nós outros colocamos à disposição 3 sessões de supervisão grupal em vivo, um tema mais de identificar padrões comportamentais, que Gustavo acompanha vocês, e mais 3 mentorias VIP enfocadas em sessões de coach. E resolvemos colocar nesse plano Gold mais 2 sessões de rondas de sessões de coach, justamente para ganhar confiança e com práticas com a empresa. Isso é algo incrível. Neste momento, chicos, temos 4 empresas que são clientes de On Life Academy que estamos abrindo para nossos alunos.
inclusive já estão nesse processo. Uma empresa de Cali, uma outra empresa aqui de Bogotá e uma outra empresa de Honduras, certo? E as empresas estão abrindo para fazer essas rondas, porque de aí, depois, seguramente vão ser trabalhos, e só com isso já se paga o programa. E também temos um plano Gold Premium. O plano Premium, a diferença do Gold para Premium, economicamente hablando, é algo muito específico, de $37 mensuais para $50 mensuais, é muito pequeno, só que a quantidade de horas de trabalhos é muito mais grande. E adicional, tem a mentoria VIP mensual comigo, onde eu vou fazer essas classes, não para dar classes, senão para poder ajudá-los a desbloquear. Mis queridos amigos, tudo isso que estou entregando aqui a vocês, queria aqui, já passando a palavra para Gus, dizer a vocês que é um sonho que estamos realizando, um sonho de poder fazer essa aliança e poder ajudar as pessoas. Vocês vão receber esse link também, para que vocês amanhã, com carinho, possam revisar. Júlio vai estar aqui esperando, para que vocês possam dizer, aclarar suas dúvidas antes de fazer qualquer coisa, para que valga a pena para vocês e para nós outros também. Muitas graças. Quero desejar uma feliz noite para todos, a Rubén, que está aqui. Graças, meu querido Rubén. É sim acessível, sabemos disso. Para alguns pode ser um pouco pesado, então, nesse caso, se nós os podemos ajudar de alguma maneira, cuente com isso. Queremos pensar em um tema de escala, como podemos ajudar a muitas pessoas. Luz, muchísimas gracias No, otra vez. no, a todos. Oye, no, ¿qué es eso tan rico? Yo voy, me subo. Amén. Gracias, mi querida Gracias. amiga. No, y es muy generoso de parte de ustedes dos y le apuntan a un dolor. O sea, ustedes están aplicando todo el ejercicio que nos dejaste, lo apuntaron, lo tuvieron en cuenta en este curso que diseñaron. Muchas gracias por ser tan generosos a Gustavo y a ti y a Julie, por supuesto. Luz, tengo una noticia para ti. Te Dime. estás viendo a ti mismo. Se tu vês generosidade em mim, assim como Rubén, é porque ustedes veem a si mesmo. Isso é uma projeção. E eu que agradeço que ustedes manifestem isso para o universo. A todos ustedes, chicos, muitíssimas graças. Gus, outra vez, meu irmão lindo. Mira, quanta gente bonita que tu atrai, Luis, hermano. no, agradecerte por el espacio que nos brindaste el día de hoy, lleno de información, de experiencias, de conocimientos. Lo único que yo tendría que agregar es, revisen bien la información. Este es un programa para gente que quiera tomar acción y quiero ser claros con eso. Hoy vieron el contenido de esta charla, fue práctica, práctica, práctica. Con Luis compartimos un lema y es: 1 gramo de práctica vale más que 1 kilo de información. El que entre a este programa va con la conciencia de que va a trabajar. Ya Luis inclusive mencionó, estamos haciendo algo bien interesante y es dentro del programa, como estamos trabajando con coaches, pues estamos llevando a empresas. O sea, vamos a ver unos temas de reflexión bien interesantes en los espacios en vivo, pero el trabajo no es de una horita a la semana, sino es prepararnos mentalmente para ir a una empresa, hacer un trabajo en una empresa y al final que nos compren en esa empresa, seco. Eso es lo que queremos que pase. No queremos llenarlos de información. Aquí ya todos son coaches, ya todos tienen una que otra idea. Vamos a pulir cosas en el camino, pero importante es para gente que quiera trabajar, meterse al barro, untarse, cometer errores, ser vulnerable. Quien entre aquí pensando que va a sentarse a copiar en un cuaderno una cantidad de definiciones rimbombantes y que mi papá decía algo, hablar del jugo perlático de la consorte del toro, no, aquí vamos a hablar del vaso de leche. Vamos a ir sencillo a una organización, vamos a acompañarlos a una organización, vamos a acompañarlos a que ustedes diseñen, a que ustedes dentro de su propósito de vida puedan ponerlo en algo material, algo tangible, y es el primer paso. Igual esto no va a ser, en 6 meses ustedes no
los que sabemos y estamos en este mundo entendemos 6 meses es un paso, 2 pasos, pero no es la carrera completa, pero sí les garantizamos que queremos acompañarnos entre todos a avanzar realmente en la práctica, en el desarrollarnos desde los intereses de cada quien y en comunidad. Esto es aprendizaje colaborativo lo que les estamos ofreciendo. Era eso, Luis. Sí. Estemos Eu claros quisiera con eso. somente aclarar aqui, aproveitar, meu querido Eric Flores, que isso perguntas muito chéveres. E aqui Rubem já contestou. Rubem, graças. Eric hizo uma pergunta muito interessante. Se eu sou coach de vida e eu não quero trabalhar com empresas, não faz sentido la ronda. De verdade, eu me subiria mais a um plan silver, vale? Quando o Gustavo e nós outros aqui definimos os planos silver e os planos gold e premium, Eric, e a todos, irmãos, aí é loucura total. Aí é muitas atividades. Se tu sientes que tu queres, estás em um momento de criar um espaço de unir-nos para crescer, é planos gold e premium. Se tu queres fazer um trabalho para poder encarrar um pouco esses conhecimentos em tu dia a dia durante 12 sessões em vivo e 12 sessões gravadas, é o plan silver. Quero dizer-lhes que, independente do plan que vocês vão estar, eu creio que estamos criando algo mais allá de um curso. Porque nosso espaço, chicos, é muito franco. Isso é o que dijo Luz, não é simplesmente uma projeção mínima, é a realidade, é uma generosidade não somente de nós outros. A ideia é que nós outros podamos tocar heridas e saná-las nessa reunião, ok? Hoje em dia, foi 1% prático de lo que Gus conoce. Nosso trabalho é extremadamente prático. Extremadamente prático em um sentido de levar a cada sessão uma tarefa onde depois vocês vão revisar com nós outros aquilo que vocês estão fazendo. Então, a vulnerabilidade é o processo de aprendizagem. A vulnerabilidade não é a máscara, é o processo de humildade para poder crescer. Seguramente, chicos, eu não sei tudo. Eu o que estou entregando aqui a vocês é o que vem de meu coração. E vocês veem isso. E eu desejo de coração que todos os coaches dessa profissão tão maravilhosa pueda prosperar economicamente da mesma maneira que nós outros temos nossa intenção de ajudar. Não menos, ok? Mi querido Eric, muitas graças. Juli, te pido. Juli está aqui comigo. Estamos aqui na casa da hermanita de Ed. Nós vamos a compartilhar para vocês o link agora por correio para que vocês ingressem, revisem e hagam sua inscrição. Mañana temprano. E já enviamos a gravação para vocês com muito amor e carinho. Listo? Mañana. Mañana por la mañana. Os que estão em Espanha já estão amanhã. Listo, meus amores. Então, nada. Rubem, muitas graças, hermano. Me encantou tus gafas, inclusive. Quero que tu sepas disso. Muy Ok, bueno. gracias, te agradezco a vos. La verdad que me vi el mensaje, siempre veo los mensajes y en este momento estoy en la oficina, en el trabajo, pero me hice un lugar para poder escucharlos y realmente me ayudó mucho el punto 1. Es algo que por mi cuestión laboral, que dentro de todo es acomodada, el hecho de poder hacer una puesta en práctica de mi coaching, posiblemente hacía de que eso, ¿no? De que no tendría el tiempo suficiente para poder llevarlo a cabo. Pero he encontrado ciertos tips y me gustaron, así por eso te agradezco. Graças. E espanhol, imagino. No, argentino. Argentino? Não Sí, é? sí, soy de acá de Buenos Aires. Ai, de Buenos Aires. Uy, Sí, sí, de caraca. Argentina, sí, No, sí, sí. perdóname, chico. Yo no hablo más. Yo no intento más hablar. Sí, 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 pero se te entiende perfecto, hablas muy bien el portuñol, el español, así Yo que soy está el perfecto. brasileño más argentino que hay, hermano. Un día te cuento Ah, la historia. genial, sí, 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 la verdad que Juli hace un buen trabajo enseñando el español. Felicitaciones. sí, Yo sí, sí, soy el sí. brasileño. ¿Sabe por qué? Porque voy a contar uma pequena parte de minha vida. Quando eu estava vivendo em Brasil, eu tive um mentor espiritual e eu ia muito por uma linha muito espiritual. E eu me encontrei com uma missão em minha vida, de unir as diferenças. Em tudo que havia diferenças, meu objetivo era unir.
E em Brasil, chicos, para que vocês sepam, para os que não sabem, há uma certa rivalidade entre Argentina e Brasil. E eu Sí, criei amigos maravilhosos de Argentina. sí, Eu sí, sí, agradeço sí. hasta hoje por eles. Pedro conheceu alguns. Chicos, vocês estão vendo aqui a nosso hijo, aqui a Pedro Melo, que também pronto vai apresentar a vocês coisas muito lindas aí de seu programa Um Segundo de Coragem. Pedro, Sí. já nos vemos. Chicos, a todos, vamos a tomar uma foto? Podemos? Uma Ok, foto para profetizar? sí. Chicos, eu tenho um dom de profetizar, assim que eu vou colocar algumas palavras para vocês. Pedir que nesta foto todos podamos prosperar e podamos reconhecer nossa luz, para que podamos sair dessas câmeras e reconhecer verdadeiramente el para que nascimos. Reconhecer que essas conexões que estamos fazendo acá não é para sumar, é para multiplicar. E saber que a partir de hoje tudo será diferente. Basta correr a semilla, colocar em la terra e abonarla todos os dias. Tomando a foto com a sorrisa mais linda que tu puedes, Dália. 1, 2, 3 e... Isso! Ui, carajo! Gracias. Graças, chicos. Já nos vemos. Feliz Graças, noche. Daniel. Que Muchas gusto. gracias a todos. Paula. Hasta luego. Ó, Gracias. graças, Maria Fernanda. Gracias. Chao. Nos vemos Gracias. Gracias. después. Cuídense mucho. Gracias. Gracias. Chao, Cristian. gracias.